Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, bom dia. Hoje nesse domingo 10 de maio de 2026, estamos aqui pela manhã na Igreja Metodista Livre. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na nossa denominação local. Irmãos, hoje o tema da mensagem, mães que protegem a vida em tempos de escuridão. Olha a importância da mãe, né? Mães que protegem a vida. Vamos falar hoje do Dia das Mães. Enquanto você vai procurando aí Êxodo capítulo 2, vai passar aqui embaixo depois no YouTube, o nosso site www.metodistalivre.org, tem todas as informações nossas lá no nosso site no YouTube, 24 horas no ar, 7 dias por semana, o ano todo, tem muita coisa boa lá para abençoar a tua vida. Logo aqui ao lado vai sair também o nosso endereço para as principais redes sociais, @ImelRioPreto, e você nos segue nas principais redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X, tem tudo lá. E também aqui ao lado depois vai sair o QR Code para você também vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Só hoje que o nosso culto foi de manhã, em razão do Dia das Mães, mas as nossas reuniões de domingos, elas são às 19 horas, às 7 da noite. Depois aqui ao lado também vai sair o QR Code para você fazer a avaliação do nosso site, na conta Google. Isso é importante por quê? Porque o nosso site pode alcançar mais e mais vidas, mais e mais pessoas. Se você ainda não foi lá, não deu a sua avaliação, vai lá, coloca 5 estrelas, escreve algo do seu coração, do que você tem a impressão desse trabalho, desse ministério. E depois aqui no QR Code também vai sair o nosso Pix. Você que sente no coração, quer fazer uma doação, contribuição, um dízimo, uma oferta, lançar uma semente de amor. O nosso Pix é facinho, igreja@metodistalivre.org. Para no org, não tem o BR, tá bom? igreja@metodistalivre.org. Ai, Júlio, eu não trabalho com Pix, nada eletrônico, né? Não tem problema. Nós temos uma conta na Caixa, onde cada lotérica se transforma num ponto de coleta. Então você pode procurar uma lotérica e fazer um depósito no nosso site, tem todas as informações. Vamos lá então? Mães que protegem a vida. O Brasil foi profundamente abalado pelo ataque ocorrido em 5 de maio de 2026, nessa semana, lá no estado de Acre, na cidade do Rio Branco, num local, numa escola chamada Instituto São José. Um adolescente de 13 anos entrou armado na escola e acabou tirando a vida de 2 profissionais desta instituição, chamada a primeira, Alzenir Pereira da Silva, e a segunda, que era a Raquel Salles Feitosa. Outras pessoas também ficaram feridas. As autoridades confirmaram que ambas eram funcionárias da escola, essas 2 mulheres, elas eram inspetoras do colégio, e morreram tentando cumprir um dever em um ambiente que deveria ser símbolo do cuidado, aprendizado e proteção. Pelo que inclusive consta na mídia, né, eu fui procurar um pouquinho na mídia, a Alzenir, ela era mãe e avó. Olha que situação, né? Uma inspetora escolar, irmãos, muitas vezes ela acolhe, aconselha, corrige, protege, intercede, e ela trabalha, ela funciona, na verdade, na escola como uma mãe silenciosa, muitas vezes nos corredores da escola. Né? Quem nunca foi acolhido pode falar, não, mas a minha inspetora era brava, era isso, mas não. Tem também a parte do acolhimento, tem também a parte da proteção, né, da intercessão, que esses profissionais exercem dentro de um colégio. Por isso, essa mensagem, ela não nasce de uma revolta, mas ela nasce de uma esperança. Essa mensagem não nasce da violência, mas ela nasce da memória e do amor afetivo dessas 2 mulheres. E que o Evangelho não ignora a dor do mundo, preste atenção. O Evangelho não ignora a dor de ninguém, mas o Evangelho transforma lágrimas em sementes de redenção. Que com essas lágrimas que a família, o colégio, os amigos, essas pessoas lá no Acre estão sofrendo essa semana, que possamos transformar isso tudo em sementes do amanhã. E nesse Dia das Mães, diante desses acontecimentos, né, torna-se ainda mais sagrado o papel da mãe, que segundo a Bíblia Sagrada, a mãe não é apenas aquela biologicamente, não. Mas mãe é aquela que protege a vida quando o caos a ameaça destruí-la. Mãe é aquela que dá a sua vida por uma outra pessoa.
que muitas vezes, nesse caso, nem eram filhos, né? Mas as duas se colocaram no lugar de mães, protegendo aquelas crianças. E eu quero falar 3 exemplos bíblicos sobre mãe, 3 pontos importantes que na Bíblia Sagrada relatam sobre mães. E o primeiro delas é Ana, onde você abriu aí Êxodo capítulo 2. A mãe que protege a vida em meio ao perigo. Vamos ler lá Êxodo capítulo 2, verso 3. Na nova tradução na linguagem de hoje. E então, ela pegou um cesto feito de junco, tapou os buracos com piche e colocou o menino dentro. Depois, pôs o cesto entre os juncos na beira do rio Nilo. Aqui nós estamos falando de Joquebede, que era mãe de nada mais, nada menos do que Moisés. Joquebede. Lembra desse nome? É um nome difícil. Ela viveu num tempo onde a morte estava institucionalizada, ou seja, o próprio Estado, o próprio governo que matava as crianças. Faraó havia decretado que os meninos hebreus deveriam morrer. O Estado que promovia essa própria destruição. O medo dominava as famílias, mas Joquebede, uma mãe que decidiu resistir, ela não tinha exércitos, ela não tinha influência política, e muito menos riqueza, mas essa mãe possuía coragem. A maternidade bíblica nunca foi apenas sentimento. Hoje que a gente começou essa coisa, né, de dar muito sentimento para a maternidade, né? Tudo bem, eu respeito. Mas, irmãos, maternidade não é sobre sentimento, mas na Bíblia, maternidade sempre foi missão espiritual. A atitude de Joquebede revela para nós algo fundamental no Evangelho. Mães piedosas se tornam muralhas invisíveis que são erguidas por Deus na vida dos seus filhos. O texto em hebraico, quando eu estava estudando isso, eu achei fantástico que eu achei isso na minha Bíblia. O texto em hebraico que utiliza aqui, justamente nesse cesto de junco, é a palavra em hebraico tevá. Tevá. Curiosamente, essa palavra, ela só aparece 2 vezes na Bíblia Sagrada. Preste atenção, irmãos, isso é importante. Ela aparece apenas 2 vezes na Bíblia Sagrada. O tevá. O primeiro, ela aparece no texto da Arca de Noé. E a segunda, ela aparece aqui em Joquebede. Aí você começa a pensar que não é uma coincidência teológica. Claramente que não. Em ambos os casos, Deus usa uma arca para preservar a vida em meio ao juízo. Joquebede não apenas escondeu a criança, o bebê, mas ela construiu uma arca para preservar a vida de seu filho. O amor materno tornou-se instrumento da providência divina. É o que eu acabei de falar no início do culto. Muitas vezes as ações das mães, elas se assemelham com as ações, com as atitudes divinas. Mães que seguram seus filhos diante de um mundo tomado pela violência, pela confusão moral, pela frieza espiritual. Essas mães, talvez elas não percebam, mas elas estão construindo arcas espirituais em volta de seus filhos. Lembra, mãe, ora nessa noite pelos seus filhos. Fala assim: Senhor, que o meu filho esteja dentro da tevá, dentro da tua arca, Senhor, protegido, minha filha protegida. Quando uma mãe ora e ela aconselha, ela corrige, ela protege, a mãe está dizendo para o filho: filho não pertence ao caos, o meu filho, ele pertence ao Senhor. Aleluia. Esse é o papel de uma mãe. Joquebede para nós é um exemplo de uma mulher que soube, com a sabedoria, com o Espírito Santo agindo na vida dela, o Espírito de Deus ainda naquele momento, agindo no coração de Joquebede, e através desta atitude desta mulher, ela construiu o tevá, e ela protegeu seu filho, e Moisés sobreviveu em meio à morte.
Você tem noção que todos os meninos homens eram sacrificados neste momento? Os hebreus não podiam ter filhos homens. Mas Moisés foi protegido por Joquebede. E nós vamos estudar um teólogo que eu adoro falar dele, Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão, lembra, né? Que foi morto no regime nazista, lutou contra Hitler, contra o regime de Hitler, foi um pastor luterano, teólogo, resistente cristão, e o Bonhoeffer ensina que o amor cristão verdadeiro nunca é passivo diante da destruição da vida. Eu vou repetir. O amor verdadeiro do cristão não pode ser passivo diante da destruição da vida. A gente não pode aceitar ver alguém morrendo, ver alguém padecendo, ver alguém sofrendo e ficar indiferente. Nele não há o amor de Deus. Numa pessoa que faz dessa maneira, não tem o amor de Deus. Esse teólogo Bonhoeffer explica o seguinte, ele fala para nós que proteger o próximo é uma expressão concreta da obediência a Deus. A teologia de Bonhoeffer afirma que a fé autêntica se manifesta quando alguém escolhe defender a vida mesmo correndo seus riscos. Você imagina um pastor que viveu no tempo de Hitler, matando tudo que era judeu, 6 milhões. Nós não temos noção do que são 6 milhões, né? É quase que uma São Paulo, matar todos os habitantes. Meu Deus, 6 milhões de pessoas foram mortas no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Dentre elas judeus, padres, tantas outras etnias, gays. Muitas pessoas eram mortas durante o Holocausto de Hitler. Ciganos. Gente, eu não estou falando 6 mil pessoas, estou falando de 6 milhões. Foi mais, né? Acho que mais de 6 milhões. É muita gente, não dá para... Seriam como se fosse 10 cidades de Rio Preto. Já pensou? Mais de 10 cidades, nossa, massacradas. Esse pastor viveu nesse momento, e ele, o Bonhoeffer, ele não aceitava. Tanto é que ele acabou sendo morto pelo regime nazista, porque ele bateu de frente. Isso se conecta profundamente, irmãos, com o contexto bíblico materno, de que a mãe não apenas ama, mas a mãe vigia, protege, e ela se coloca entre o perigo e o seu filho e sua filha. Eu estava vendo ontem, né, como o negócio do Dia das Mães, e aparece um monte de coisa de mãe, né? Eu não sei se vocês viram esse vídeo, ou eu espero que não seja IA, porque hoje tanto vídeo é IA, né? Que a gente fica assim, será que é inteligência artificial? Será que não é? E um vídeo de uma ursa, um urso ou ursa, né? Eu não sei, mas deve ser uma ursa, né? Correndo numa porta de uma casa, vocês viram esse vídeo? E ela cai em cima de um filhotinho, e de repente atrás vem uma avalanche de neve, e cobre tudo. Aí depois de uns tempos na câmera mostra a mãe levantando e o filhotinho protegido lá. Olha que interessante. Obrigado, doutor. Isso é o amor de uma mãe. Se colocar entre o perigo e o seu próprio filho, sua filha, sua cria. É a mãe que protege a vida, mesmo em meio a um perigo. É o primeiro ponto que nós vamos falar. E o segundo ponto, vamos lá para 1 Samuel. Vocês acharam aí? 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11. Acharam aí? 1 Samuel 1:11. Segundo ponto, a mãe que consagra os filhos ao Senhor. Agora nós vamos falar de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. E então, Ana fez um voto
Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças de mim, mas dá-me um filho e eu o dedicarei a ti por toda a vida, e o cabelo dele nunca será cortado. Essa é a história de Ana, mãe de Samuel. Ana compreendeu algo extraordinário, irmãos. Filhos não são propriedades dos pais. Eu sempre falo isso para a Suzy. Eu falo, Suzy, os nossos filhos a gente está criando para eles voar. E que eles voem bem alto. Filhos são herança do Senhor. Nós vivemos uma geração que deseja tanto controle nos filhos, moldar os filhos segundo as ambições humanas, e projetar nos nossos filhos os sonhos pessoais. Eu mesmo fico toda hora, nossa, Isaac, já pensou se fosse médico, né? Meu sonho era ser médico. Falava, nossa, Isaac, já pensou se ser médico? Mas Ana fez o contrário. Antes mesmo dela ter seu filho, ela o entrega a um propósito de Deus. Essa é uma das maiores expressões da maternidade cristã. Não criar filhos para um ego familiar. Ai, meu filho virou isso, minha filha virou aquilo, meu filho isso e aquilo. Não, mas nossos filhos serem para glorificar a Deus. Aleluia, para a glória divina. E a palavra hebraica aqui, que Ana fez um voto sagrado, no hebraico é a palavra nadar. Nadar. Significa fazer um voto sagrado. Esse versículo que nós lemos em 1 Samuel, não é uma fala superficial, sabe? Se você lê-lo 10 vezes, se você lê-lo mais de uma vez, você vai entender que este versículo foi uma oração muito profunda de uma mulher que estava literalmente quebrantada. Ana não fez uma oração superficial, mas ela estabeleceu uma aliança para que o ventre dela tornasse de fato um altar a Deus. O sofrimento dela não produziu amargura, mas produziu consagração. Mães que choram pelos filhos, há mães que sofrem em silêncio, há mães que enfrentam medo, mães que enfrentam a violência social, mães que enfrentam os vícios dos seus filhos, mães que vencem a ansiedade num mundo tão confuso. E a história de Ana nos ensina que uma mãe de joelhos pode alterar gerações inteiras. Aleluia! Samuel tornou-se, olha o que foi o filho dela, irmãos. Ela entregou o filho ao altar de Deus. Samuel tornou-se profeta, Samuel tornou-se juiz, e Samuel tornou-se líder espiritual de toda uma nação. Porque havia ali uma mãe que decidiu colocá-lo diante de Deus, uma mãe que decidiu entregá-lo a Deus. Já estou terminando. O teólogo Karl Barth, que é aquele teólogo suíço, eu já comentei uma vez sobre ele. Esse teólogo, ele faleceu em 1968, é até bem recente o Karl Barth. Ele ensina para nós o seguinte, Barth, ele ensina que toda a vocação humana tem que ser submetida ao senhorio de Deus. Para o Barth, a família cristã, ela existe para apontar os filhos para Cristo, ou seja, nós pais, a nossa missão é apontar, é como você falou, Nayara, durante a sua ministração, que me emocionou. Você pode ter certeza, sua mãe está muito orgulhosa, o que ela tanto queria, ela conseguiu, que era fazer uma flecha para os filhos, para que apontar a direção para onde eles deviam seguir. Barth ensina que a família é isso, apontar o caminho para Cristo, para que seus filhos não apenas sejam um sucesso terreno, isso é uma bênção, qual nós pai não queremos que os nossos filhos alcancem um sucesso nessa terra. Sucesso que eu digo não é Big Brother, não é ser famoso na televisão, não, mas o sucesso da qual eu me refiro é ter felicidade, alcançar a felicidade nessa terra. Ótimo, é maravilhoso, mas nós pais também temos que entender que os nossos filhos possuem um propósito divino. Isso tem que ecoar diariamente no coração da mãe, que os seus filhos possuem propósito divino. Ana compreendeu que Samuel tinha que primeiro pertencer a Deus, para depois ele poder existir.
Samuel nem existia, ela não podia ter, todos aqui conhecem a história de Ana, né? A Penina, que era a segunda mulher de Eucana, a gente conhece essa história já, né? Muitos pastores vieram aqui, pregaram essa história. A gente sabe que Ana era sofredora, que o coração de Ana era ser mãe, mas Ana não podia porque ela era estéril. Mas Ana, antes mesmo de seu filho existir, ela fez uma promessa, ela fez uma aliança, que ela sabia que seu filho primeiro deveria pertencer a Deus. Então, a mãe que protege o filho, a mãe que consagra os filhos ao Senhor. Que tipo de mãe nós temos sido, mamães? E por último, estou encerrando, esse é o mais difícil. Esse, quando eu fiz esse ponto, eu chorei. É difícil. A mãe que permanece firme, ainda que aos pés da cruz. Vamos viajar lá para João, capítulo 19. João 19, na nova tradução na linguagem de hoje, no verso 25. João, é o livro de João, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Lembra lá nos sinóticos? João, capítulo 19, verso 25, na nova tradução. Anota aí se você tem a Bíblia de papel. Perto da cruz, ou próximo à cruz, não sei como está a tua tradução aí. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Talvez esse seja, irmãos, um dos versículos silenciosamente mais dolorosos das Escrituras. Maria, diante da cruz, onde o seu próprio filho estava sendo executado. Maria não tinha força, Maria não tinha poder, Maria não tinha exército, Maria não tinha advogado, Maria não tinha justiça para defender seu filho de tamanha covardia que ele sofria. Maria não tinha nada disso. Maria não tinha ministério público para se socorrer. Maria não tinha prefeitura, secretaria da mulher para se socorrer. Maria não tinha a polícia para se socorrer. Maria não tinha meios algum para evitar que seu filho fosse assassinado. Mas mesmo assim, Maria continuou do lado dele até o fim. Maria está diante da cruz, vendo seu filho rejeitado, espancado, humilhado, crucificado, que eu sempre digo, né? Que é uma execução. Mas ainda assim ela põe na tua cabeça essa palavra: permanece. O amor materno verdadeiro, como a Nayara disse, ele não desaparece em meio ao sofrimento. Talvez os nossos pais ou a nossa mãe sejam os únicos que sofrem com a gente. Na hora da dor, do sofrimento, todo mundo vai embora. Os amigos vão embora, os melhores amigos vão embora, vai. Na hora que acaba o dinheiro e acaba a saúde, igual Jó. O que aconteceu com Jó? Até a mulher dele foi embora. Nem a mulher aguentou. A Bíblia não fala, né? Acho que Jó não tinha mais mãe, mas se ele tivesse mãe, você pode ter certeza que a mãe estaria com ele, naquele buraco, coçando as costas do filho. Passando um pano com algum produto, alguma água, alguma coisa, para diminuir o sofrimento do filho. Pode ter certeza. É que Jó já era velhinho. A mãe, o verdadeiro amor materno, é aquele amor que permanece. Mesmo quando não conseguem mudar a situação. Maria não podia tirar Cristo da cruz. Ela não podia pegar uma escada, ela não podia fazer nada. A única coisa que Maria podia fazer nesse momento era ficar ao lado de seu filho. Mesmo quando não conseguem mudar a situação, o coração de uma mãe pode estar sendo esmagado, mas ela não foge do sofrimento. Mães de verdade. O verbo grego utilizado aqui
é risteme. Fala para quem está do lado para ele decorar esse verbinho. Ó. Risteme. Risteme. Ele escreve com H, mas no grego se pronuncia com R. Significa permanecer firme, continuar de pé. Significa não fugir. Olha como que esse verbo no grego, várias coisas, né? Olha que interessante. Maria poderia ter caído emocionalmente, ela podia estar ali aos prantos, ela podia estar fazendo aquele escândalo, podia tudo. Mas Maria, pura e simplesmente, ela, em silêncio, provavelmente contendo até seu choro, ela permanece do lado do filho que estava morrendo. O Evangelho nos mostra que a maternidade também envolve perseverança em tempos de dor. Há mães que continuam firmes, orando por seus filhos, sustentando a casa, chorando escondidas, lutando contra o medo, a violência, permanecendo de pé, muitas vezes cansadas, muitas vezes sozinhas. Quantas mães solo? O mundo talvez não veja. Por isso cantamos. Que benção que vocês pegaram essa canção. Mas, no meio da fumaça, Ele está vendo você. Só os teus olhos nos veem, Senhor. O mundo não vê, mas Deus, Ele vê. Eu estou acabando já, irmãos. Último teólogo para a gente encerrar. Henry Nouwen. Ele é um teólogo holandês. Esse é bem recente, ó. Faleceu agora, em 1996. Então ele é bem contemporâneo a gente. Foi professor, sacerdote e escritor. E ele é conhecido mundialmente, o Henry Nouwen. E olha o que ele ensina para nós, irmãos. Que o amor verdadeiro permanece presente mesmo diante de uma dor inevitável. Segundo Nouwen, a maturidade espiritual... Nossa, eu achei esse texto lindo demais. Isso tinha que virar figurinha do Instagram. Segundo ele, maturidade espiritual não consiste em evitar o sofrimento, mas a maturidade espiritual consiste em continuar amando dentro a todo o sofrimento, mesmo em meio a todo o sofrimento. Sabe um exemplo que nós podemos pegar aqui? A nossa irmã Natalina. Mesmo em meio a todo o sofrimento que ela estava passando nesses 4 meses, ela não deixou de amar Deus. Essa visão aparece claramente quando Maria, aos pés da cruz, ela não podia fazer nada diante da crucificação. Ela não podia falar com Pilatos, ela não podia falar com Anás, com Caifás, os senhores do Sanhedrim, do Sinédrio. Ela não podia, mas o que a única coisa que essa mãe podia fazer, permanecer ao lado do filho, enquanto ele sofria. Esse ataque no Acre feriu não apenas o coração do Brasil, mas feriu famílias, feriu escola, feriu sonhos, mas o Evangelho continua proclamando que a luz ainda resplandece sobre as trevas, aleluia, e que nesse Dia das Mães nós honramos não apenas todas as mamães, que já se foram e aquelas que ainda estão entre nós e aquelas que ainda serão um dia, mas nós também homenageamos todas aquelas mulheres que protegem a vida, sustentam famílias, cuidam das suas crianças, vigiam os corredores, acolhem os feridos, intercedem em oração e permanecem de pé, mesmo em meio aos tempos difíceis. Porque o coração materno, quando entregue a Deus, torna-se reflexo do próprio cuidado divino. E eu ainda ontem falava isso mais uma vez com a Suzy. Eu falei, Suzy, esse negócio de mãe é um trem tão maravilhoso, que todo Dia das Mães eu lembro disso, né? Até Deus quis ter uma mãe para experimentar o amor de mãe. Até Ele quis ter uma mãe, irmãos. Por isso, mães que protegem a vida. Primeiro ponto, a mãe que se coloca no lugar do perigo pelo filho, a mãe que protege os seus filhos, a mãe que consagra os filhos ao Senhor e a mãe que permanece de pé mesmo em meio ao sofrimento. E aqui fica a nossa homenagem para essas 2 mulheres, né, e tantos outros que já deram suas vidas, né, em ataques a escolas, aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas fica aqui para Alzenir Pereira da Silva e toda a família dela, e a Raquel Salles Feitosa e toda a sua família. Os nossos sentimentos, e vamos agora, depois no final do culto, orar por elas, pelas famílias delas que ficam, que Deus traga paz no coração de todos, em nome de Jesus.
Obrigado você que ouviu até agora, assistiu até agora. Eu já deixo aqui um convite, vem nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. 2 quadras praticamente da Santa Casa e esquina, né? Pedro Amaral, esquina com a Fritz Jacó. Nós estamos na Fritz Jacó, facinha a localização. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.